Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Acompanhe mais uma edição imperdível do seu jornal. Obrigado aos muitos que compartilham, deixam o like, comentam e participe do chat ao vivo. Mais uma vez, não esqueça de nos informar no seu comentário de que lugar abençoado do Brasil ou do mundo você nos assiste. E não esqueça de conferir se o sininho de notificações está ativado. E vamos agora às notícias desta edição. Enquanto o presidente Jair Bolsonaro se recupera bem da Covid-19, despachando à distância, tivemos o vice-presidente Hamilton Mourão afirmando que parte das críticas internacionais contra a política ambiental do governo Jair Bolsonaro reflete interesses comerciais e disputa geopolítica. Em sua avaliação, Mourão disse que haveria interesse em denegrir a imagem do Brasil no exterior em relação ao meio ambiente. Em coletiva de imprensa realizada após participar de uma videoconferência com investidores internacionais, o general disse que estrangeiros tentam prejudicar o agronegócio brasileiro. João Dória, governador de São Paulo, criticou a postura do presidente Jair Bolsonaro em incentivar o uso da hidroxicloroquina no combate ao coronavírus. Dória disse que a hidroxicloroquina não tem eficácia comprovada cientificamente. Esta é a visão do Centro de Contingência. Por unanimidade, os 19 médicos especialistas, entre eles epidemiologistas e estudiosos, não recomendam o uso indiscriminado ou distribuição da cloroquina e hidroxicloroquina. Dória afirmou que o que vai salvar vidas no Brasil não é a cloroquina, mas uma possível vacina. Há estudos que indicam que a cloroquina não tem o efeito desejado ou a expectativa de cura, feitos na Inglaterra e Alemanha, reproduzidos no Brasil. Lamento que Bolsonaro siga insistindo que a cloroquina salva vidas. O que vai salvar vidas é a vacina. Outro que comentou foi Rodrigo Maia, da Câmara dos Deputados, afirmando que o presidente Jair Bolsonaro não deveria recomendar medicamentos para a população tratar a infecção por corona. Eu não acho que o presidente, nem eu, nem ninguém deve ficar tratando de qual remédio orientar a sociedade a tomar. Isso é questão da área médica e é até grave que o presidente trate desse assunto. A gente não deve tomar conta daquilo que não cabe a cada um de nós, principalmente nessa área da medicina, que é uma questão muito séria e que precisa ter mais cuidado por parte de todos nós que somos agentes públicos. Esse tema é muito delicado. Um político que não é da área médica, ele e eu, nós não temos direito de tratar de medicamentos, do meu ponto de vista. Da mesma forma que há esses comentários, há outros. Inclusive, depois dessa publicação dada ao que o Rodrigo Maia disse pela rede social Twitter, vários questionamentos sobre o que de fato é grave. A corrupção é grave e uma série de outras recomendações ao senhor presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, recomendações feitas por brasileiros através da rede social. É grave que chegou aí a liderar os posicionamentos no Twitter ainda nessas últimas horas. Então, tem muita coisa grave realmente neste país. Agora, enquanto Rodrigo Maia fala isso, João Dória fala da mesma forma, há outros que não concordam com Dória e com Rodrigo Maia. Inclusive, estudos e profissionais. Da mesma forma que alguns não apontam a eficiência, a eficácia, há estudos e profissionais que apontam a eficácia e recomendam o uso. E, principalmente, pacientes que foram tratados com hidroxicloroquina. O apresentador da Rede TV, Siqueira Júnior, comentou sobre o fato do presidente Jair Bolsonaro ter contraído a Covid-19. O apresentador também foi acometido pela doença causada pelo novo coronavírus e se recuperou utilizando hidroxicloroquina. Siqueira recomendou que o presidente faça uso da cloroquina, mesmo que não existam estudos científicos que comprovem a eficácia do medicamento. Aconselho cloroquina porque resolveu. Se eu tivesse tomado no início do tratamento, eu não teria sofrido tanto. Me deram depois. Eu estava já andando com um cilindro de oxigênio, defendeu Siqueira. Outros integrantes do programa questionaram se a afirmação poderia ser considerada irresponsável. Siqueira, que comanda o Alerta Nacional da Rede TV, rebateu:
Problema de quem pensar. Eu não devo nada a ninguém. Minhas contas estão pagas e meus filhos formados. Não ligo mais para nada. Se falam mal de mim, eu reposto. Se falam bem, eu reposto, afirmou Siqueira. A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia divulgou análise do efeito distributivo do auxílio emergencial, destacando que o auxílio foi capaz de melhorar o padrão de vida de mais de 23 milhões de domicílios brasileiros e conseguiu atender aos objetivos ao se concentrar nos trabalhadores informais e nos indivíduos, tanto os que estão sem ocupação como fora da força de trabalho, em especial nas faixas mais baixas da distribuição de renda. O auxílio emergencial conseguiu atingir plenamente os seus objetivos. O foco na população mais pobre e nos trabalhadores informais merece destaque. Muitas famílias tiveram sua vida melhorada pelo auxílio, permitindo a adoção de práticas voltadas à prevenção contra a Covid-19 e a elevação do seu padrão de consumo, afirmou o subsecretário de Política Fiscal, Éric Figueiredo. A nota destaca ainda que, em termos de renda absoluta, o auxílio elevou a renda das famílias mais pobres a padrões que superam os limiares de extrema pobreza e pobreza no Brasil. Os dados mostram que mais de 93% da renda dos domicílios mais pobres foi oriunda do auxílio e que a medida é fortemente concentrada nos 30% mais pobres da população brasileira. Não há dúvida alguma que o auxílio emergencial fez toda a diferença neste momento crucial para as famílias brasileiras. Enquanto vemos os municípios, os estados responsáveis, de acordo com o STF, por tomar medidas de contenção da pandemia, o governo federal está claramente presente na vida do povo brasileiro, sobretudo dos que mais precisam, através desses recursos. Fundamental, sem dúvida alguma. E há aqueles que criticam, da esquerda, da extrema imprensa, dizendo que o governo federal não fez nada. Ora, gente, é de conhecimento de todos. O STF delegou, garantiu que estados e municípios são os responsáveis pelo enfrentamento à pandemia. E cabe ao governo federal fazer a sua parte, diminuindo o sofrimento, os desafios, a dificuldade, sobretudo na questão econômica, já que em muitos estados e municípios do país a economia literalmente parou. E o governo federal fazendo a sua parte com bilhões e bilhões de reais. Então é fundamental esse reconhecimento. Embora, é claro, como alguém já disse, não vamos ver esse reconhecimento na Globo de forma alguma, nos portais extremistas aí que estão centrados em atacar o presidente Jair Bolsonaro, defender a política tucana, a política esquerdista e condenar o conservadorismo no Brasil. Não vamos ver nada em defesa às políticas, sem dúvida alguma, do governo federal, sobretudo quando se fala no governo Bolsonaro. E viralizou na internet a afirmação de um pré-candidato a vereador pelo PT em uma cidade do interior do Rio de Janeiro. Em um discurso por vídeo nas redes sociais, o petista promete fazer muito e roubar pouco. A gente faz parte de um partido que tem história, um partido grande, o maior partido da América Latina, que é o PT. E ele continua: nós não vamos abrir mão dos nossos princípios. Quais são os nossos princípios? A melhoria do nosso município e fazer muito e roubar pouco, garante o pré-candidato do PT. Roubar pouco. Outra declaração que polemizou foi dada no depoimento referente à ação contra os hackers por Sérgio Moro, que no seu depoimento disse que nunca imputou crime a Glenn Greenwald, responsável pela publicação das mensagens roubadas da Lava Jato. Questionado sobre a divulgação do material que os hackers haviam interceptado ilegalmente, Moro agora disse o seguinte: só disse que tinha sido vítima de ataque hacker e criminoso e entendi que era reprovável moralmente a publicação daquelas mensagens, principalmente porque, com todo respeito aos jornalistas, se fazia um